Amém. A paz do Senhor de Jesus a todos meus irmãos. Que Deus abençoe todo mundo. Tem pessoas que não conseguiram entrar ainda. Espero que consigam. Já enviei para elas o link. E que Deus seja louvado por esta ocasião. Porque a palavra do Senhor diz assim aqui em Hebreus 6, versículos del 4 ao 6, ¿no? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos, feitos, ¿no? Partícipes do Espírito Santo, da graça, da salvação, ¿no? Y asimismo gustaron de una buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Amén. Dios amado, Dios eterno, Dios querido, invocamos tu santo nome neste momento para que ilumines teu servo, para que possas iluminar cada de nós e cada de nós seja agraciado com teu poder, com a sabedoria que vem do alto, Senhor, para que nós possamos compreender, saber o que nos passa, Senhor, através da revelação da tua palavra, para que nossa mente possa entender, o nosso coração possa assimilar tão maravilhosa maravilha, Senhor, que é a revelação da tua palavra. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, acho que tínhamos falado sobre este assunto, mas agora rapidamente nós podemos abordar este tema novamente, né? Em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6, onde diz que aqueles que receberam o Espírito de Deus, né, experimentaram o dom de Deus, a salvação, e eles pisaram em cima da salvação, e impossível que novamente Deus venha a fazer outra vez o sacrifício que fez na cruz para que eles venham a ter arrependimento e salvação. Ou seja, os que já recebemos o Espírito Santo devemos conservar, né, a graça, o poder do Espírito, a presença de Deus dentro das nossas almas. Mas se alguém se afastar da salvação, rejeitar o Espírito de Deus, é impossível que ele venha novamente a receber o Espírito. O Espírito se recebe uma vez e ele fica em nós. Para alguns vai se apagando, vai se desligando, né? Vai perdendo a chama, o fogo do Espírito, mas não perde a salvação. É muito difícil que alguém venha perder a salvação, tá bom? Então, o outro dia falávamos na outra live que este tipo de homens que perdem a salvação, ou por ter praticado algum tipo de doutrina demoníaca, né? Alguma outra religião que tem doutrinas de demônios, eles também poderiam vir-se a perder, né? E quem se perde, como falávamos outro dia, ele não vem a receber um juízo após o milênio, né? Porque tem, né, como falávamos, né, os que estamos salvos, que estamos separados por Deus. Aquele que temos o Espírito Santo, se adormecermos, nós se adormecimos e dormimos, nós vamos direto com Deus e ficamos guardados por Deus até o dia da ressurreição, no tempo que ele venha buscar sua igreja aqui na terra, tá bom? E os outros ficam para o milênio, os que não desceram, os que não adormeceram com o Espírito Santo, os que não dormiram com o Espírito Santo são julgados depois, após o milênio, tá bom? Mas tem outros, os que perdem o Espírito, eles não podem ser julgados, já que nós já leímos, né? 1 Timoteu, né? Capítulo 5, que alguns homens são julgados antes e outros depois do juízo. Os que são julgados antes, eles são salvos, perdem a salvação, e se perderem a salvação, ajuntam-se com as potestades que estão
preparando uma grande guerra, uma grande batalha, um grande conflito final no fim dos tempos, que é esse tempo de hoje. Então, eles se juntam, arregimentam, ou seja, formam um regimento, um exército de espíritos contrários a Deus, demônios, tanto homens como espíritos de ángeles, tanto homens como espíritos de anjos, e são ajuntados por uma grande batalha, que é a grande batalha de Armagedon em Megido, ou seja, que trava na mente, no sentido do homem, na natureza do homem, não? E essa batalha tem hoje em dia. Tudo bem, sigamos. Então, compreendemos se alguém foi alguma vez parte da salvação, se alguma vez alguém foi parte da salvação e por pecados sem perdão pisou sobre ela, e por ter pecado sem perdão ele pisou sobre a salvação, é dizer, é impossível procurar, buscarla novamente. É impossível que ele venha a encontrar a salvação novamente. ¿Para onde? ¿Hacia dónde estos van quando deixam o mundo? Onde eles vão quando deixam este mundo? Já não podem subir aos céus, já não podem subir ao cielo, ni tampouco bajar ao descanso de los que duermen sin el Espíritu de Deus, ni também eles podem descer ao descanso onde adormecem aqueles que não têm o Espírito de Deus, que são julgados depois do milênio. Para juízos depois do tempo milenita. Para juízo después del tiempo milenita. Son estos los que son reclutados por las potencias indicadas en el capítulo 16. Son estos que son reclutados, ¿eh?, de las potencias indicadas ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis, del versículo 12 al 14, del versículo 12 al 14, donde está escrito que de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta y del dragón, ¿no?, serán manifestaciones, ¿no?, estas, ¿no?, que vienen al mundo. Son manifestaciones que vienen al mundo, son espíritus, demonios, tres potencias gigantescas, como tres espíritus de demonio, por esta legalidad de las blasfemias proferidas a través de los hombres, y esto por la legalidad que el hombre da a este demonio, ¿no?, porque él profere ofensa contra o Altíssimo, ou tudo que desagrada a Deus, e o demônio usa suas bocas. Por isso que ele disse que estas três potências, que o próprio dragão, a serpente antiga, né, a besta e o falso profeta, já que são eles, são a eles, a los quais se les dice, são a eles, aos quais se diz deles, né, que de sus bocas salieron al mundo de los vivos el dragón, el falso profeta y la bestia. Então, eles têm um acesso à matéria, ao mundo palpável, né, a esta natureza, né, por meio do que eles podem agir através desses homens que blasfemam contra Deus. Incorporándose estos demonios para actuar en los pueblos, ¿no? Se incorporan los hombres para actuar en los povos, naciones, línguas y costumes, y diferentes povos, diferentes razas, ¿no? Ellos mismos interactuando, interagindo, ¿no?, en portugués, en el dominio humano. Entonces, eles vêm a interagir no dominio humano, interactúan no dominio humano, haciendo del hombre en su naturaleza, fazendo do homem na sua natureza uma imagem de la bestia. Então, eles criam uma imagem bestial no ser humano que é usado por estas três potências, que é o corpo da besta, né? Em donde todos les devotan adoração. Então, ¿qué es la bestia? O que é a besta? A besta é esse homem corrompido e possuído. É o homem já possuído, né? Esse
é a besta, né, do Apocalipse. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? Es el hombre dominado por el dragón na mentira, en la mentira. El hombre dominado pelo dragão na mentira. Né? Então, o falso profeta atuou no homem, interactuou através do homem, e ele formou uma imagem no corpo dele, na alma dele. Né? O homem é uma imagem do abismo, né? É a imagem da besta, que pode até falar. Né? Por que pode falar? Porque o homem fala por ela. O homem fala por ela, tanto da sua vontade como da vontade de Satanás. Né? Esta profecia nos apunta a compreender que, tudo isto nos apunta a compreender e a entender que os que perderam a salvação foram recrutados, ou seja, os que perderam a salvação estando aqui no mundo já foram recrutados. E se eles tinham o Espírito Santo ou pecaram a tal ponto de não merecer uma segunda chance, ou seja, um segundo julgamento, eles passam direto para ser o exército de Satanás, tá bom? Não sei se você me está entendendo. No transcurso de los siglos, dos séculos, no percurso dos séculos, aconteceu isto, para formar um grande exército liderado por el demônio, para formar um grande exército liderado pelo demônio. É claro que sempre aconteceu, mas hoje em dia se agudiza isso. Acrescenta-se uma legalidade maior. Então, agora acontece com o mundo inteiro ao mesmo tempo. Alguns deles foram um dia parte da igreja. Alguns deles já foram parte da igreja. Outros não. Peregrinaram na terra como satanistas consagrados. Eles peregrinaram pela face da terra como satanistas consagrados. O hombres espiritualizados em doutrinas otorgadas por demônios. Né? Eles foram adoctrinados por demônios através de falsas doutrinas, de falsas religiões. Né? Agora apuntaremos a los que saíram de meio do pueblo de Cristo e deixaram a salvação. Agora nós mostraremos quem foram aqueles que saíram do meio da igreja e deixaram a salvação. Porque aí diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se pecarmos, aqui literal da Bíblia, se nós pecamos voluntariamente depois de haber recibido o conhecimento da verdade, ou seja, se nós voluntariamente se pecarmos depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não queda mais sacrifício por los pecados, já não ficaria mais sacrifício pelos pecados. Mas se não uma horrenda expectação de juízo, mas sim uma horrenda, uma terrível expectação, ou seja, e na terra, né, pelo juízo que se aproxima por ter ele perdido o Espírito de Deus, ou a salvação, e de hervor de fogo que há de devorar aos adversários. Então, esse espírito que pecaram em vida e sabem que já não podem voltar a ter a oportunidade de salvação, porque já eles a perderam, eles esperam o fogo eterno. Eles conhecem, eles sabem que não podem vir a salvar-se. Hebreus 10, versículo 27, 6 e 27. Tá? Então é algo duríssimo, como podes ver, né? Algo terrível na realidade, né? Es claro que una vez el hombre en el estado de rebeldía, es sabido que el hombre, una vez no estado de rebelión, ¿no? De rebeldía, quebrando el pacto de la alianza, cuando él quiebra el pacto, la alianza con Dios, no merece una segunda oportunidad. Él no merece más una segunda oportunidad. Mas sí, él será condenado, sino que condenado pasará su tiempo en la tierra, pasará su tiempo en la tierra, en una terrible expectación de fuego en espera del juicio final. O sea, él esperará ese juicio y él sentirá, él saberá que está para ser condenado.
E ele está consciente aqui na Terra, antes dele perder esse corpo, entendeu? Então, tem milhões, talvez, de homens assim, né? Donde después de haber pasado de este mundo al otro, y después de ter pasado de este mundo ao outro, sin conseguir perder su conciencia por haber sido juzgado y condenado aún estando vivo, né? Então, ele, depois de passar deste mundo para o outro, ele não perderá sua consciência por ter sido julgado, né? Por haber sido juzgado estando aún ainda vivo neste mundo, aún vivo neste mundo. Este tipo de hombre, este tipo de ser humano, tendrá que habitar entre demonios, terá que habitar entre os demonios, né? Ao dejar este mundo de los vivos. Ao deixar este mundo dos vivos, terá que habitar entre os demonios, ou seja, se transformará uma vez com eles em um demônio. Uma vez fora da vida natural, ao perder seu corpo, uma vez fora da vida natural, ao perder seu corpo, os demônios se apoderarão de sua alma. Os demônios se apoderarão de sua alma, tornando-ela vassalla, ou seja, parte deles, e será sometida à escravidão, e será sometida e escravizada. Assim, ao final, terá o mesmo juízo que os demônios. Meus irmãos, é algo muito importante refletir sobre esta questão, porque, segundo a maioria dos estudiosos e teólogos, o ser humano, uma vez aqui na Terra, bom, a maioria, muitos pensam assim, né? Que quem morrer com o espírito vai direto para Deus, já vai para a glória, e outros ficam, como na parábola do rico e do Lázaro, como del rico y de Lázaro, que Lázaro se va para la gloria y el rico queda en penumbra, en tinieblas, fica nas trevas, né? E é por aí, em grande parte, a explicação da verdade, né? O que vai para as trevas exteriores, que já temos falado disso, as trevas exteriores, eu logo essa existência, mas logo após essa existência, se não está com Deus, está com o demônio. E ali, dessa existência, no mundo espiritual, ele cai para as regiões dos abismos. Tá bom? Tem que entender-se bem. Então, a maioria, muitos acreditam que não tem manifestações de alguma alma que morre, que são todos demônios. Entendeu? Então, isso é, em parte, essa crença, claro que é certo no sentido que os que morreram e não foram para Deus, obviamente que estão junto com os demônios. Então, mesmo que seja o espírito de alguém, vai estar ali arregimentado, né, por Satanás. Então, é uma questão muito delicada de abordar essa questão. Bom, é claro que às vezes você perde alguém e sonha com ele, que conversa com ele, mas pode ser que Deus te dê um sonho e numa alegoria, né, em um sonho mesmo, você tenha algum consolo de ver alguém, mas as manifestações, ou você vê os anjos de Deus, ou o próprio Deus, ou vê os demônios, tá bom? É uma questão que tem que se tratar separado. Agora, que muitos dos que morrem vão direto para os lugares do demônio, esse é um fato, tá bom? Mas pode Deus dar-te uma visão, um sonho, conversando com alguém, para que você venha a entender, a compreender um aviso, mas não necessariamente você está conversando com o espírito da pessoa, tá? São questões delicadíssimas, isto que estou falando, tá bom? Então, o que vier a ter depois dúvida, pelo amor de Deus, né? Me fala, tá bom? Glórias a Deus. Irmão, posso fazer uma pergunta? Sim. Se essa porção de homens, eles já estão sendo recrutados, A tempo. e eles estão com os demônios desde hoje,
e eles não vão para um descanso, né? Eles não vão para o Sheol. E você acabou de falar que, por exemplo, a gente pode ter uma interação espiritual com anjos ou demônios podem se manifestar. Então, esses homens, por estarem na mesma condição, eles poderiam se manifestar? Algum homem poderia, por exemplo, a gente falar que é uma alma penada, algo nesse sentido? É claro. Pero por isso que eu falei que tem que distinguir bem, né? Se uma alma penada não é uma alma sem conhecimento, sem sabedoria, que não se conseguiu subir ao céu por falta de ignorância, que ainda está deambulando por aí, não. Por quê? Porque quando a gente tem esse sonho, eu sonho, às vezes já tenho sonhado com parentes mesmo, né? Com parentes he sonhado, e ao sonhar com esses parentes, não necessariamente é o espírito daquele parente, pode ser uma permissão de Deus para que você tenha um contato, um conhecimento, né? E alguma mensagem, algum mensagem que Deus te queria passar para que você sepa alguma coisa, pero todo estaria sendo no poder de Deus. Se não é por parte de Deus que uno está vendo algo, não poderia confiar-se nessa entidade, porque elas não podem ter uma independência espiritual sem Deus. Você pode ter uma independência espiritual sem Deus. Vocês sabem que aqui na Terra, nós aqui na Terra, não temos uma independência espiritual. Digo essa independência espiritual como eu não posso fazer ou pensar ou agir do jeito que eu quero espiritualmente. Não, eu preciso de Deus para agir maravilhosamente com Deus. Se eu estou apartado de Deus, sempre vou estar dominado e conduzido pelo maligno, enganado por ele, de alguma forma. Aqui na Terra já acontece, já sucede aqui na Terra isso aí. Les hablo en castellano, les hablo en portugués. Porque otra persona en español también está entendiendo, está escuchando. Entonces los espíritus sin Dios no pueden tener una independencia sin tener influencia del demonio. A no ser que Dios permita que usted tenga un contacto, pero que en realidad talvez nem seja, né? É o teu parente. Alguém perde a mãe, perde o filho, perde o irmão, e tem conversa, né? Ou é anjo, ou é Deus mesmo que está agindo ali, que está colocando como um filme, né? Uma película ali, alguém, um mensageiro, pero dele. Ou você está conversando com alguém que está ali no mundo espiritual. Está ausente de Deus. Se está ausente de Deus, é um problema sério. Porque se a gente não consegue sobreviver sem Deus aqui na Terra, imagina no mundo espiritual, onde já perdemos esse corpo, essa natureza, onde temos uma proteção natural. O homem natural tem uma proteção espiritual dada por Deus. Pero uma vez no mundo espiritual não tem mais essa proteção, a não ser que seja filho de Deus. Então, o que temos? O homem que no espírito adormece, vai com Deus. Ficará adormecido até o tempo da ressurreição final. Outros vão para o céu, para o lugar dos mortos, e esperam a ressurreição e o julgamento do milênio. Outros vão para se encontrar com as potências que esperam eles recrutar para lutar contra Deus. Agora, há poder de Deus que pode ser manifesto, se é que Ele quiser, né, para que você tenha alguma mensagem. Porque eu acredito, se não todos vocês, a maioria de vocês, já viu algum parente, algum amigo, mãe, pai, aqueles que já faleceram os pais, os parentes que faleceram, e tem um contato, tem alguma conversa. Mas há que analisar se isso é real ou não é real. Se é de Deus, é uma mensagem de Deus. Se não é de Deus, é algo mal. Me entendeu?
Mas Deus tem poder para fazer o que ele bem quiser. Então, a gente tem que saber como interpretar. Mas estou aberto para opiniões, tá bom? Estou aberto para opiniões. Mas o que Deus me tem revelado é isso aí. Tá bom, meu irmão? Então, agora Apocalipse 9, 16. O quinto ángel tocou a trompeta, o quinto anjo tocou a trompeta e viu uma estrela que caiu do céu à terra. Então, o quinto anjo tocou a trompeta e então eu vi, disse o profeta, uma estrela que caiu desde o céu até a terra. E se lhe deu a chave do poço do abismo. Então, se passou, se deu para ele, né, a chave do poço do abismo. Ele, quem caiu? Satanás com toda a sua potência, né? E para ele se deu o poder de abrir o abismo. E abriu o poço do abismo, né? E abriu o poço do abismo, e subiu humo do poço como humo de um grande horno. Então subiu uma fumaça do abismo, do poço do abismo, dessa grande fornalha, né? Subiu uma fumaça que oscureció, que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Então, o ar se oscureceu pela fumaça que saiu do poço, das profundezas. Que são eles? Demônios, tá bom? Escuridão. Por que há tanta maldade no mundo? É porque está nublado com toda essa nuvem de demônios. E da fumaça e do humo saíram langostas, dizem em espanhol, tá? Gafanhotos em português, sobre a face da terra, sobre a terra. E se les deu poder, e para eles se les entregou nele poder, como têm poder os escorpiões da terra. Como tem poder os escorpiões da terra. E se les mandou, e para eles se les deu uma ordem, não? Que não danificassem, que não fizessem dano, que não dañassem a la hierba de la terra, que não danificassem a erva da terra, que são algum tipo de homem, aquele que estão separados para a salvação. E muitos não se separaram para a salvação. Alguns, eles estão como a erva, mas está protegido por Deus, né? Então, isso aí já está acontecendo. Verde alguma, ou seja, nem a algum tipo de homem que Deus tenha escolhido, nem a nenhum árvore, nem a nenhuma outra árvore, outro ser humano. Mas somente, se não somente aos homens que não tiveram, somente aos homens, sobre este vem o juízo e vem o ataque de todos os demônios. Somente aos homens, está vendo que está falando aos homens, que não tuvieran o sello de Deus em sua frente, ou seja, aqueles que não estão selados pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, os que estamos para a salvação, já com o Espírito Santo, e aqueles que também vão receber o Espírito, nós todos estamos guardados não deste ataque, mas sim de que eles possam nos fazer perder. E lhe foi dado para eles, né? Que não os matassem. Ou seja, os demônios não podem matar a esses homens que lhe atormentam. Mas, senão que os atormentassem 5 meses. Você lembra que já falamos isso adiante, em outras lives? E seu tormento era como o tormento do escorpião quando hiere al hombre. E em aqueles dias, os homens buscarão a muerte, pero não la hallarán, e ansiarán morir, pero la muerte irá de ellos. Então, o homem tentará fugir da morte, mas não poderá morir, ele ficará vivo por 5 meses. Lembre-se que eu já falei outro dia, em outra live, que o dilúvio, quando ficaram as águas cobrindo a face da terra, ficou por 5 meses. Esses 5 meses significa sempre. É um tormento enquanto ao homem que ele quedará por 5 meses, ou seja, um tempo que é para sempre em tormento. Ele não perderá a consciência, não perderá a sua consciência, mesmo que perca o corpo. E ele vai querer morrer, mas não vai poder, né? Então, ele não poderá escapar disso, porque os demônios que lhe ferem, né, e que lhe atormentam, eles possuem ele.
eles usam ele como um instrumento, né? Eles têm esses homens na sua mão, né? Como há milhões de seres humanos nesse estado espiritual hoje em dia, já perderam a salvação, né? São cães, são homens que já não têm volta. Mas quem tem a salvação? Deus está nos falando que a erva verde, né? Ni coisa verde alguma, ou seja, nem árvore alguma, eles podem ser tocados por esses demônios. Ou seja, tem uma grande parte da população mundial que são para a salvação. Então, são esses, aqueles que chegam na tua igreja, chegam junto a nós, escutar a palavra, está na salvação, ainda tem que salvar-se muito. Então, é algo que já está acontecendo. E esse juízo cresceu à medida que nos aproximamos ao fim dos tempos. Tá bom? Vou seguir, a não ser que tenham... Se alguém quer algo, falar ou perguntar alguma coisa, me fala, me pergunta, me interrompe, porque eu paro. Né? Nos encontramos en los acontecimientos, ¿no? Al toque de la trompeta del quinto ángel. O sea, estamos en esos acontecimientos. Hoy, tem o toque da quinta trompeta, tocada pelo anjo. En donde la estrella caída, donde a estrella caída, se le entrega la llave del pozo del abismo, donde para ella se entrega la llave del pozo del abismo, desde donde suben demonios, de onde suben demonios. Aquí la explicación escrita. Como el humo de un gran forno, y todos ellos son como una fumaza de un gran forno, ¿no? El cielo y la tierra se oscurecerán por falta de la luz de Dios. O cielo y la tierra van a se escurecer por falta de la luz de Dios na terra, por causa dos homens. Que há sobre el mundo los demonios, como langosta, como gafanhotos, devoradoras de alma, eles devoran, son devoradores de alma, subirán para atormentar a los hombres. Eles vão subindo, né, para atormentar os homens, vão subindo e falam que é algo que acontece hoje em dia. Com poder de causar sofrimentos a los que não têm o Espírito de Deus. Então, eles só causam sofrimento àqueles que não têm o Espírito de Deus. Agora, os hijos de la promessa, agora os filhos da promessa que somos nós, indicados aqui na Escritura, los cuales son los que tienen el sello de Dios viviente, los cuales somos nós, los que temos o selo do Deus vivente. Agora, los que son la hierba de la tierra, también los que son la hierba de la tierra, o toda coisa verde, son estos los que están en proceso de conversión, ¿eh? Predestinados por Dios para salvación, o sea, son los predestinados por Dios para salvación. Y que aún no han sido llamados, eles son, ¿tá? Sin embargo, no en tanto, a los de la perdición, no en tanto a los de la perdición, se les atormentará como por 5 meses. Significando esto, ¿qué significa esto? Que así como en el diluvio las aguas estuvieron en plenitud sobre la tierra a los 5 meses, así las aguas del castigo eterno estarán por siempre los hombres que jamás podrán morir. ¿No? O sea, ya fue dicho esto y explicado acima. O sea que los indicados para sufrimiento aquí, indicados, demostrados, ¿no? Son los que nunca podrán descansar, estando ainda, ¿no?, en la carne. Estando ainda en la carne acontecerá este juicio. Vivos no mundo, vivos en el mundo. Así también serán conscientes, así también serán conscientes para siempre, nas trevas, en las tinieblas. Digo a los muertos, digo esto, dos muertos, sin oportunidad de ir ao juízo final, não podendo morir jamais, mesmo que assim lo queiram, mesmo que assim eles queiram, mesmo eles querendo assim. Não? É algo fortíssimo isso aí, não? Para reclutar este povo que não pode morrer, que não pode morir, que é o que os demônios fazem, que é o que os demônios fazem. Los demonios con la autoridad permitida por Dios, porque Dios da esta autoridad para los demonios, una vez desatados los abismos, tienen autoridad para marcar y atormentar los hijos de la perdición.
né? Uma vez que saem do poço do abismo, ele tem essa autoridade para atormentar o filho da perdição. Apocalipse 9, 14, 15. Capítulo 9, versículos 14 e 15, que dizem: dizendo ao sexto anjo, intelectual da Bíblia, que tinha a trompeta, dizendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Eufrates. Desata a los 4 ángeles que están amarrados, acorrentados no río Eufrates, ¿no? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, o sea, esos 4 ángeles, esos 4 demonios, esa besta que está ainda amarrada, mas solta em parte, né? Eles estão preparados para um dia determinado por Deus, um tempo determinado por Deus, né? Mês e ano, um mês, ou seja, o tempo exato e o ano exato, entendeu? Mas não que tudo isso acontecerá somente um ano, mas é todo um ano escolhido por Deus, no tempo escolhido por Deus. Então, o homem sempre leva a cabeça dele para pensar que um dia e um mês, mas que um dia e um mês vai acontecer. Vai acontecer, mas já está acontecendo gradativamente, né? A fim de matar a terceira parte dos homens. A fim de matar a terceira parte dos homens, né? Tem uma grande parte da população, na Europa, por exemplo, a Europa se perdeu praticamente, né? Era cristã e agora está tomada pelo ateísmo ou por outras religiões, né? E não tem crente lá. Então, aconteceu com a Europa, isso aí está acontecendo com a América, mas aqui é onde prospera a igreja, né? É onde mais força tem a igreja do Senhor Jesus. Na Sul América e algumas regiões da África. Bom, então, nenhuma pergunta? Quanto tempo que levo aqui, ó? Quanto tempo já levamos? Onde tenho, não me avisa aqui. Faltam 18 minutos. Ah, então tá bem. Mas depois, se quiser perguntar alguma coisa, né? A terceira parte dos homens é a porção que é anunciada em... Onde que é anunciada essa porção da terceira parte? Quando abriu o segundo sello, seja em Apocalipse 6, 3 e 8. Quando abriu o segundo selo, quando o anjo abriu o segundo selo, Deus, né? Ouí ao segundo ser viviente, ao segundo anjo, que dizia: vem e mira, vem e olha. E saiu outro cavalo vermelho, né? Rojo. E al que lo montava lhe foi dado poder de quitar de la tierra la paz. Então, esse cavalo tirou toda a paz sobre a face da terra. Embora guerras e a paz está longe dos homens há muito tempo, mas este anjo tirou essa paz, né? Porque se há paz para o mundo, para o crente não há muita paz, porque o crente não pode atuar com liberdade para pregar o evangelho. Muitos dizem que temos a liberdade de pregar o evangelho, mas temos uma opressão muito grande, uma perseguição sobre a igreja e de muitas formas, que eu não quero destacar aqui porque me levaria muito tempo. Mas nós estamos numa posição estranha e difícil de pregar o evangelho, porque eles, nas escolas, na mídia, através da literatura, dos poderes de comunicação e informação, né? Eles pregam doutrinas estranhas, né? E pregam coisas que são contra a palavra de Deus, né? Há doutrinas satanistas, né? Que estão metidas no meio e há uma perseguição contra o cristianismo, né? E que se matassem uns a outros e se lhe deu uma grande espada, ou seja, se lhe deu o poder de fazer a guerra, e que o homem
pratique a violência e ele possa criar violência, né? Então, esse poder, esse cavalo ali, né? Ele tem esse poder de criar guerra, violência. E isso, no mesmo Brasil, tem uma grande guerra, o tráfico, tem 60 mil crimes, assassinatos aqui, fora do crime ideológico que tem aqui no Brasil, né? Quando abriu o terceiro sello, quando se abriu o terceiro selo, al oír al tercer viviente, abrió el tercer sello, oí al tercer viviente, ¿no? Oí o escuché al tercero ser vivente, que decía, él decía, ven y mira, ven y olha, y miré, y olhé, y es aquí un caballo negro, y es aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, él tenía una balanza en la mano, ¿no? Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes, escuchó una voz de entre los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, o sea, o trigo, o pão, a fartura, os mesmos salmos, né? Então, eles têm um valor, um denário, um valor de um homem, um salário de um dia. E 6 libras de cebada por um denário, pero no dañes el aceite ni el vino. Ou seja, há uma interferência na alimentação da igreja, do povo que há no meio do mundo. O diabo interfere, né, nisso aí, não somente tratando-se de questões alimentares físicas, mas também através do adoctrinamento diabólico e satânico, vem uma proliferação, vem a prosperar a mentira, o falso profeta prospera e ele cria a fome, como disse a palavra, que no final dos tempos não haverá fome de comida, né? Nem de bebida, mas de água, mas sim da palavra de Deus. Essa é a pior fome, mas também se refere, como vem, esse controle absoluto sobre a questão alimentar, sobre tudo que há na face da terra, como está contaminado toda a base da alimentação, como está controlado isso aí, e como a doutrinação, que também é um alimento, né, espiritual, tem manipulado a salvação de bilhões de seres humanos. Mas aqui há uma ordem para eles, pero no dañes al aceite y al vino. O sea, no faças dano. Você não pode tocar, como já foi dito em cima, ao azeite, ao óleo, ao que temos o óleo, aceite do Espírito de Deus e o vino, ou seja, a sangre de Jesus, né? Os que somos separados para a salvação. Quando abriu o quarto sello, quando foi aberto o quarto selo, oí a voz do quarto ser viviente, ou seja, o quarto anjo, o quarto ser viviente, diz, que decía, ven y mira, ven y olha, y yo olhé, y miré, y hay aquí un caballo amarillo. Y un caballo, apareció un caballo amarelo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte. O sea, él tenía un nombre, morte. Y Hades lo seguía, o sea, morte, donde están los muertos, que nada podem ni nada sabem, o seguia, ou seja, a morte o seguia, né? E lhe foi dada potestade, lhe foi dado poder sobre a quarta parte da terra, e sobre ele se lhe deu poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, matar com violência, né? Com espada, com fome, já falamos disso agora, fome de falta de alimentos físicos e também da palavra de Deus, com mortandade, guerras e todo tipo de doenças, e com as fieras da terra. Quais são as fieras da terra? Demônios. Demônios são as fieras da terra, porque nem tantas feras da terra há para que matem tanta gente, são demônios.
Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 8. Los tres caballeros, ahora hablando así, ¿no? En comentario, los tres caballeros son sus caballos, con sus caballos bermejo, negro y amarillo, con rojo, verde y amarillo, ¿no? Que el amarillo significa, dá a entender, o amarelo, o esverdeado, quando o corpo está 3, 4 dias sem alma, sem o espírito, ele fica amarelado, fica esverdeado, né? Esverdeado, porque ele está podre. Então, tem uma grande parte da população que está morta, tá bom? Está morta. Anuncia las plagas, guerras y hambres y calamidades sobre la humanidad, Sucediendo esto en todos los finales, en los tiempos finales, todo esto acontece en los tiempos finales, acentuándose al fin, en donde se agrupan todos los males provocados por los hombres, donde todos los males se agrupan en un poder solo, en un punto solo, y todo esto causa ese caos absoluto sobre la faz de la tierra, y manipulados por Satanás, tres legiones de destruidores, de demonios, estarán masacrando, robando y matando a través de guerras, pestes, pestilencias, fomes, hambrunas, posesiones malignas, posesiones demoníacas. El caballo amarelo, mata a la cuarta parte de los hombres en la tierra con espada, con armas, con guerras. Infierno, con inferno. Hades, con la muerte. Muerte, Hades, o sea, esa muerte que vem, nós sabemos que era morte sin salvação. Muerte, la muerte en los hombres. Demonios, ataque de demonios. Fieras que acechan y andan por la tierra. Esas feras son los demonios que fican encima de todas esas almas que son para perdición. Ahora los tres caballeros muestran la destrucción y muerte en la proporción de una tercera parte. Entonces, ellos muestran, esos tres caballeros, en una proporción de una tercera parte a muerte. Como nos es revelado en el toque de las 4 primeras trompetas, como nos es revelado en el toque de las 4 primeras trompetas, por los primeros 4 ángeles, por los 4 anjos, en donde la tercera parte de la tierra es destruida. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y aquí, falando así de la palabra en Apocalipsis 8, 7, 12. O primeiro anjo tocou a trompeta. E houve granizo. E fogo mezclados com sangue. Granizo e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. Essa tempestade, tanto física como espiritual, está sobre a face da terra. Tem calamidades, tem grandes manifestações naturais, né? Desastres naturais e também desastres espirituais. E a terceira parte das árvores se queimou. Aqui citando Apocalipse 8, 7 e 12. Né? E a terceira parte das árvores se queimou toda a erva verde. E toda a erva verde queimou. Aqui falando da natureza mesmo. O segundo anjo tocou a trompeta do segundo anjo, e como uma grande montanha ardiendo em fogo, foi precipitada ao mar. E como uma grande montanha queimando, abraçada pelo fogo, foi precipitada ao mar. Ou seja, o próprio demônio caindo, né, sobre o mar, sobre o mundo. E aí, sobre o mar físico também. E a terceira parte do mar se convertiu em sangue. E se convertir-se em sangue é essa contaminação que há sobre as águas, o mar. Podem ver que as espécies marinhas têm se esgotado muitas, já não dão, o mar não proporciona o mesmo alimento,
por um ser humano que proporcionaram 50, 100 anos atrás. Ele está contaminado ou as espécies diminuíram, se destruíram e as águas estão contaminadas com diferentes dejetos, ou seja, diferentes produtos químicos que são jogados pelo próprio homem e tem destruído a fauna marinha, a flora e a fauna marinha. E depois tudo isso é consumido pelo homem e o homem também, ao mesmo tempo, pega essa contaminação e ele acaba adoecendo e morrendo. E morreu a terceira parte dos seres viventes que estavam no mar. E diz aqui que a terceira parte dos seres vivos que há no mar morreu.